Diz que, tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas mantenha isso em mente, por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se. E como não tinha raiz, o que aconteceu? Secou. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas Jesus estava falando em parábolas, e parábolas nunca dão frutos em ninguém. Ele não estava falando daquele tempo. Ele estava falando quando o evangelho da incircuncisão iria ser pregado. Ou seja, ele estava falando deste tempo de agora, porque agora é quando você ouve a palavra, e a palavra em si é que faz você dar fruto, diz, a 30, 60 e a 100. Mas isso nunca aconteceu nos tempos de Paulo, ninguém dava fruto, todos o abandonaram. É assim ou não? A Bíblia diz que todos me abandonaram e depois que fui embora, isso acabou. Isso quer dizer que não deram frutos. E depois de Paulo, por cerca de 1900 anos, entrou a escuridão da verdade, entrou a diversidade, as muitas religiões, milhares de interpretações e em seguida a apostasia. Isso quer dizer que isso nunca se cumpriu. Essa parábola, isso nunca se cumpriu. Não houve pessoas que deram fruto a 30, 60, nunca aconteceu. Com Jesus de Nazaré falando em parábolas, ele disse: eu falo em parábolas para que não entendam. Então, como poderiam dar frutos 30, 60, se ele mesmo falava em parábolas para que não entendessem? E Paulo não podia, porque Paulo tinha os 11 apóstolos lá, refutando tudo o que ele fazia e estavam contra ele. E tudo que Paulo falava, vinha Tiago, e vinha João, e vinha Pedro para falar. E Paulo diz que o diabo foi destruído, mas Pedro dizia: não, o diabo anda como um leão que ruge. E Paulo fala: é só pela fé. Mas Tiago diz: já vem que não é só pela fé, tem que ser por obras. Ou seja, Paulo tinha uma luta. Ali ninguém deu fruto, nem a 30. Timóteo, se acaso, deu fruto, mas morreu e não pôde falar mais. Ele se acovardou. Depois que foi um exemplo fiel, se acovardou. Não se ouviu mais de Timóteo. Paulo disse: veja, a chave é esta aqui. Deus sempre trabalha com um homem. Com Moisés, a lei esteve em pé, com apenas um homem. Com Paulo, a graça esteve em pé, mas ele morreu e acabou. Moisés morreu e acabou. Uma vez que o representante morre, tudo se acaba. Então, eu tenho o belo privilégio de que essa parábola, pela primeira vez, começou no ministério crescendo em graça a dar fruto a 100, a 60 e a 30 por 1.